Tá aceso? Tá, né? Então vamos. Bem, há algumas técnicas de integração que precisam das funções trigonométricas inversas, tá? Funções trigonométricas inversas. Agora, observe uma coisa, ó. Hã? Tá certo? Você reiniciou? Agora, observe o seguinte, ó. A função seno, que é a função seno que vai de R em R, ela não é injetiva, ela não é uma função injetiva, nem sobrejetiva. Assim, ela não tem inversa. Então, por que eu estou falando função trigonométrica inversa? Parece que é as funções inversas das funções trigonométricas. Então, já começa que o seno não é invertível. Aliás, nenhuma das funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante, cossecante, elas são invertíveis. Nenhuma delas é injetiva, pois elas são periódicas. Se elas são periódicas, elas não são injetivas. Então, por que o título Funções Trigonométricas Inversas? Pelo seguinte: entretanto, a função que eu vou chamar de I seno, ó. I seno, tá? I seno do intervalo menos π sobre 2, fechado, no intervalo menos 1, fechado, essa função aqui, dada por I seno de x igual ao seno de x, qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos π sobre 2 fechado, ó, essa função aqui, função I seno, com esse domínio e esse contradomínio, dado por I seno de x igual ao seno de x, ela está bem definida, porque se o x está nesse intervalo, aliás, qualquer que seja o x, o seno de x está no intervalo fechado menos 1, essa função aqui, ela é injetiva e é sobrejetiva. Essa função aqui, ela é injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Logo, é invertível. Tá? Ela é uma função invertível. Você veja, ó um gráficozinho aqui, ó, tá? Tem aqui. Ó. Vê o círculo trigonométrico, aonde eu trabalho com as funções seno e cosseno, tá? É o círculo de raio 1, centrado na origem, tá? E aí, se eu pegar o x, veja bem, se eu pegar o x no intervalo, o x no intervalo menos π sobre 2, tá aqui, ó, tô pegando o x aqui, quer dizer, menos π sobre 2, o ângulo, menos π sobre 2 até π sobre 2, ou seja, tá? Considerando aqui o ângulo x, ó,
Se você considerar aqui o ângulo x, tá? Quem é o seno de x? O seno de x, tá? Tudo aqui formando um ângulo de 90 graus. 90 graus. O seno de x é essa medida aqui, ó. Essa medida aqui é quem? É o seno de x. Esse tamanhozinho aqui. O tamanhozinho é o seno de x. Então você percebe, quando o x varia de menos π sobre 2 a π sobre 2, o ângulo, né? O seno, ele cresce de menos 1 a 1. Injetivamente e sobrejetivamente. Isto é, o seno leva o intervalo menos π sobre 2 fechado, no intervalo menos 1, 1 fechado. Injetivamente. Então, essa função I seno, que eu estou chamando de seno, com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação, ela sim, ela é injetiva e sobrejetiva. Aí, na literatura, a inversa dessa função é denominada função arco-seno. Não é a inversa do seno, pois a função seno não possui inversa. É a inversa dessa função aqui. Especificada dessa maneira, com esse domínio, esse contradomínio e essa lei de formação. Então você tem a definição. Definição. A função inversa, a função inversa, a função inversa da função is, que eu chamei de I seno, tá? Aí, porque a função I seno tem inversa. Aí a função inversa da função I seno é denominada função arco-seno, sendo denotada por arc-seno. Tá? Então, você tem o seguinte. Você tem a função seno, que vai do intervalo menos π sobre 2, e seno, que vai do intervalo menos π sobre 2, no intervalo menos 1, 1 fechado. A sua inversa é denominada função arco-seno. Então, daí, quer dizer, daí, desta definição, daí, você tem várias coisas. Tá? Tá? Você tem várias coisas. Como trata-se da inversa, o arco-seno. Primeiro, o domínio da função arco-seno é o intervalo menos 1, 1, fechado. O contradomínio da função arco-seno é o intervalo menos π sobre 2, fechado. Seguinte, o arco-seno dado x no intervalo menos π sobre 2, tá? O arco, quem é o arco-seno do seno de x? Você pode calcular o seno de x. Aí o seno de x, se o x está aqui, né? O arco-seno do I seno, da função I seno, né? Que é a inversa. O arco-seno, quer dizer, a inversa da função I seno aplicada em I seno,
que é o arco seno do seno de x, por definição. Isso aqui é o quê? É x. Tá? De forma semelhante, dado x no intervalo menos 1, 1 fechado, o I seno de quem? Tá? Do arco seno de x é quem? É x. Tá? Porque é inversa. Tá? Porque volta. Mais do que isso, sintetizando essas duas últimas, você tem o seguinte: dados x no intervalo fechado menos 1, 1, e y no intervalo fechado menos π sobre 2, π sobre 2, você tem o seguinte: o y é o arco seno de x, se somente se, o x é o I seno de y. Mas que é o seno de y? É o seno de y. Tá certo? Então você tem isso aí. Aí, assim você tem, eu pergunto para você, quem é o arco seno de 1/2? Quem é? Π sobre 6 radianos. Tá certo? É π sobre 6. O arco seno de 1/2 é quem? É π sobre 6. Quem é o arco seno de raiz de 3 sobre 2? Hã? Quanto? Π sobre 3. Professor, arco seno só está em radianos, né? Arco seno só está em radianos. Tudo que se faz no cálculo 1 para as funções trigonométricas é com o argumento delas em radianos. É com os seus argumentos em radianos. Tá? É. O arco seno, tá? O arco, aponta aqui. O arco seno, tá? De menos raiz de 2 sobre 2. Quem é? Quanto? Menos π sobre 4. É o arco seno de menos raiz de 2 sobre 2, preste bem atenção. É o ângulo no intervalo menos π sobre 2, tal que o seno é menos raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo nesse intervalo? Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Dado x no intervalo menos 1, 1, e y no intervalo menos π sobre 2, o y é o arco seno de x, se somente se o x é o seno de y. Então, quem é o arco seno de menos raiz de 2 sobre 2? Onde é que está o menos raiz de 2 sobre 2? Está aqui, porque está no domínio do arco seno. Ó. Olha, o domínio do arco seno, quem é? Intervalo menos 1, 1. Então, quem é o arco seno de menos raiz de 2 sobre 2? É o ângulo nesse intervalo, cujo seno é menos raiz de 2 sobre 2. Portanto, isso aqui é quanto? Menos π sobre 4. Agora, preste atenção a essa formulazinha aqui, ó. O arco seno do I seno de x é x, qualquer que seja x aqui dentro. Tá certo? O arco seno do I seno de x é x, qualquer que seja x aqui dentro. Então, eu pergunto para você o seguinte: quem é o arco seno do seno de 3π sobre 4? Quem é? O arco seno do seno de 3π sobre 4. O seno de 3π sobre 4 está no intervalo menos 1, 1 fechado. Então, eu posso calcular o arco seno disso. Mas quem é o arco seno do seno de 3π sobre 4? 3π sobre 4.
Calma. Calma. Olha a fórmula, ó. O arco seno do seno de x é x, qualquer que seja x no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. O 3π sobre 4 está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2? Não. Não está. Então, quem é? Você não pode usar essa fórmula. Cuidado, ó. O arco seno do seno de x a x, qualquer que seja x aqui dentro. Mas se você olhar aqui, ó, olha aqui, olha para cá, veja para aqui. Ó. Só você lembrar uma coisa, ó. Tá? Quem é um círculo cronométrico? Círculo de raio 1, menos 1, menos 1. Pegar um ângulo aqui, né? Esse é o ângulo, digamos que esse é o ângulo X. Então é só você vir aqui, ó, com a paralela. Aí eu pergunto, quem é esse ângulo? Esse aqui. Se esse aqui é x, quanto é esse? Não. Não? Quanto é esse ângulo? Se esse ângulo é x, quanto é esse ângulo? Quanto é esse ângulo? Quanto é que, se esse ângulo é x, quanto é esse ângulo? Que é esse tamanhozinho aqui, ó. Quanto? Quanto? Alfa. Alfa, π menos x. E vocês sabem que esses dois ângulos têm o mesmo seno. O seno, ó, o seno de x é o seno de quê? De π é o seno de π menos x, qualquer que seja o x real. Então, se o x está no terceiro quadrante, no segundo quadrante, π menos x está no primeiro. Então, o arco seno se resolve assim, ó. Isso é o arco seno do seno de quem? De π sobre 4. E agora, aonde está o π sobre 4? π sobre 4 está nesse intervalo aqui, ó. E todo ângulo nesse intervalo, o arco seno do seu seno é ele. Então, isso aqui é 4, π sobre 4. Você não pode usar o arco seno sem perder de vista a sua definição. Sua definição é importante. Se você não tiver o que é, quem é o arco seno, quem é a função arco seno, ó. Quem é a função arco seno? É a inversa da função e seno. E quem é a função e seno? É a função desse domínio, nesse contradomínio, com essa lei de formação. Então, observe aqui a função arco-seno, a função, nunca perca isso, a função arco-seno, ela vai do intervalo eu que já estou errando. A função arco-seno, o seu domínio é o intervalo menos 1, 1, e o seu contradomínio, quem é? É o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Se o ângulo está, se o número real está no intervalo menos 1, 1, o arco seno desse número real está no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Ambos os intervalos fechados. Então preste atenção na definição. Tá certo? Preste atenção na definição. Agora, vamos à diferenciabilidade. Olha, essa função aqui, tá?
Ela é contínua, claro que ela é contínua, porque ela está dada pela função seno, restrita a esse intervalo, então trata-se de uma função contínua. Contínua e invertível. Então a sua inversa eu já sei que é contínua. A inversa da função em seno é contínua. Se você tem uma função que vai do intervalo I no intervalo J, que é contínua e invertível, a sua inversa é contínua. E tem um teorema importantíssimo no cálculo, que é o teorema da função inversa. Eu vou apagar aqui, que diz o seguinte.